Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de outubro, falando um pouco dos principais indicadores, dando o que aconteceu, no mercado no mês de outubro e finalizando com o resultado, das nossas carteiras. Bom, iniciando pelos principais indicadores, o CDI ele fechou o mês com uma variação de 0,16%. No ano, o CDI apresenta uma variação de 2,44%. O mês de outubro, a aversão a risco se manteve nos mercados. Nós tivemos, principalmente no mercado internacional, a questão do complicado processo eleitoral americano, que gerou até indefinição no mercado. O outro ponto principal, que eu acredito que seja o mais relevante, a questão da aceleração dos casos de Covid, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Isso levou algumas autoridades a impor novas restrições de mobilidade, principalmente no continente europeu. A gente sabe que isso impacta de forma relevante a economia, um mercado que já vinha fragilizado, e, consequentemente, acaba impactando negativamente os mercados. No Brasil, pesaram os novos dados de inflação, a inflação veio bem acima do esperado, apesar de no ano ainda estar muito abaixo da meta do governo, a meta de inflação do governo. E o outro ponto que eu acho que é o principal, é essa questão do adiamento das discussões acerca das reformas, tanto da reforma administrativa quanto a tributária. E isso a gente sabe que gera um aumento de risco na percepção do risco fiscal, onde o mercado está muito sensível em relação a essa questão. Então, essa questão acabou afetando os mercados de forma geral, tanto renda fixa como renda variável, como eu vou falar agora. O dólar, ele fechou o mês de outubro em 5,74%, a variação no ano é acima de 40%, 42,72%. O IPCA, como já antecipei, teve uma variação bem acima do mercado, 0,86%, apesar de no ano estar com uma variação de 2,22%. O INPC 0,89%, uma variação no ano de 2,95%. O IMAB, que mede a variação dos títulos longos marcados a mercado, teve uma leve variação de 0,22%. Isso quer dizer que os títulos tiveram uma leve queda nas taxas, mas no ano a gente vê que a desvalorização é grande, ainda está acima de 4%, 4,36%. Isso com certeza reflete essa percepção de risco fiscal que afeta diretamente a taxa de juros, e também o mercado começa a levantar a dúvida da capacidade do governo de se refinanciar com a dívida. A gente sabe que os vencimentos estão bem concentrados, principalmente no início de 2021, e essa é uma questão que o mercado começa a levantar, dessa capacidade do governo de se refinanciar nessa situação fiscal que se apresenta à economia brasileira. Em relação ao Ibovespa, nós tivemos uma desvalorização de 0,69%. Comparado com o mercado internacional, a nossa bolsa sofreu menos, mas no ano a gente continua com uma das maiores desvalorizações das bolsas quando a gente compara com as bolsas mundiais, menos 18,76%. O mercado americano, o índice Dow Jones caiu 4,61%, segundo mês consecutivo de queda. Já falei dos casos que impactaram os mercados, principalmente os mercados de ações. No ano, 7,14% de desvalorização. E o índice Eurostoxx, do continente europeu, teve uma queda mais forte no mês de outubro, menos 7,97%, e no ano, menos 18,08%, com certeza impactado pelas notícias dos novos casos de Covid. Indo para o resultado dos investimentos, do Plano BD, o que impactou o retorno do Plano BD esse mês foi o INPC, que é o índice que corrige a meta atuarial. Ele veio maior do que o IPCA, isso dificultou o atingimento da meta. A gente ficou com uma variação de 1,11, o plano apresentou uma variação de 1,11 contra uma meta de 1,34. Quando a gente analisa um horizonte mais longo de tempo, acho que essa é até a filosofia de um fundo de pensão, a gente olhar mais no longo prazo, a gente vê que o resultado da carteira ainda vem superando a meta, 33,7
17,56 contra 31,25. E a gente, analisando os últimos 24 e 12 meses, a gente vê o impacto, né, do ano de 2020 no acumulado, né? Então, nos últimos 24, a gente está com 19,03 contra uma meta de 19,54. E nos últimos 12 meses, onde o impacto é muito maior, né, 7,94 contra uma meta de 10,51. Em relação ao plano CV, o plano CV, como ele é um plano que ele comporta, ele carrega mais risco na sua carteira, e os mercados não foram positivos no mês de outubro, isso impacta diretamente no resultado geral da carteira. Então, no mês de outubro, a variação foi 0,68 contra uma meta de 1,27. Só antecipando, né, notícia positiva a gente antecipa, no mês de novembro, os mercados estão apresentando uma variação bem positiva. Isso é reflexo do fluxo de estrangeiro, né? O fluxo de estrangeiro está migrando para o Brasil. Eu acho que até em função dessas questões mais complicadas no exterior, o estrangeiro está diversificando, e como a nossa bolsa, né, os nossos mercados estão bem depreciados, né, em relação aos outros mercados, a gente está tendo uma migração mais forte de recurso estrangeiro para a nossa bolsa. E isso vem impactando positivamente. Então, no mês de novembro, se confirmando esse cenário, nós vamos ter um mês de excelente recuperação, né, para as nossas carteiras. Tá? Nos últimos 36, 24 e 12 meses, nos últimos 36, 33,03 contra 29,71, a gente mantém uma gordura boa aí no plano CV. Nos últimos 24 meses, né, impactado pelo ano de 2020, 17,59 contra 17,75, e nos últimos 12 meses, 4,86 contra 9,14. Bom, agradeço a participação de todos, continuamos aqui focados aí no atingimento da meta aí no ano de 2020, e até o próximo mês. Obrigado.